Era março de 2017 e o Barcelona entrava a campo por um dos desafios mais difíceis de sua história: virar um 4-0 para se classificar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Todo mundo sabia que era praticamente impossível. Nenhum time na história tinha virado um placar desse na Champions. Eles chegaram nessa situação porque 2 semanas antes enfrentaram o Paris Saint-Germain na primeira partida das oitavas de final e, mesmo tendo Messi, Neymar, Suárez, Iniesta e muitos outros, sofreram demais. O mundo todo ficou em choque quando Di Maria fez o primeiro de falta, depois Draxler recebeu do Verratti mandando no fundo da rede e no segundo tempo continuou. Di Maria de fora da área fez um golaço e ainda Cavani com um chute no canto fez o quarto. O Paris meteu 4-0 no Barcelona. O Barça foi tão mal que no jogo todo só deu um chute certo no gol. Todo mundo considerava o Barcelona eliminado, sem chance de passar. Então foram pro Camp Nou e o PSG estava confiante. O Paris não perdia por 4 gols de diferença desde 2010. Então começou a partida. Aí logo aos 3 minutos... Que de cabeça do Marquinhos, tenta o Messi, vai sobrando Suárez! Gol! 1-0, o melhor começo possível. Agora faltava 3. Mas se fizeram um gol rápido, nos minutos seguintes não balançaram as redes. Até que pouco antes de acabar o primeiro tempo, a bola cai para Iniesta que manda de calcanhar e no susto Kurzawa manda para dentro do seu próprio gol. A partida ia para o segundo tempo em 2-0. O empate estava cada vez mais perto. E muito mais perto ainda quando no segundo tempo o juiz dá pênalti nesse lance com o Neymar e o Messi manda para o fundo do gol. Faltava só mais um. O que não podia acontecer era o Barcelona tomar um gol, porque tinha a regra dos gols fora. Se sofresse um gol, precisaria ganhar por 5 de diferença ou era eliminado. Até que aos 62 minutos... Deixa eu ver a bola que vem, o toque de cabeça, Cavani! 2! Já era. Se o Barça fez 3 gols até ali, agora precisava de mais 3. E na sequência o PSG continua atacando. Por muito pouco não fez outro. O tempo foi passando e o Barça não reagia. Até que aos 87 minutos, faltando só alguns para acabar, Neymar vai cobrar uma falta e manda pro fundo da rede. Um golaço. Mas ainda faltava 2 e o tempo estava acabando. A partida entrou nos acréscimos. Até que na sequência o juiz marca um pênalti em cima do Suárez. Então Neymar foi e converteu. O agregado estava empatado em 5-5, mas o Paris ainda tinha vantagem do gol fora. Já estava todo mundo desesperado e o Ter Stegen foi para a área. Até que aos 94,5... Neymar! Para a perna esquerda, Neymar levantou! Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Do milagre! Do impossível! O que era impossível aconteceu e com 3 gols em 8 minutos, o Barcelona virou para 6-5 e fez uma das maiores remontadas da história do futebol. 6-1. Todos os quase 100 mil torcedores presenciaram um dos maiores feitos de todos os tempos do futebol. E nesse vídeo vamos ver outras 3 viradas que ficaram marcadas na história, com a próxima sendo uma que aconteceu 2 anos depois, em 2019. Naquela temporada 2018-19 tinha um time que era a sensação do momento, o Ajax. O Ajax estava voando, eliminou o Real Madrid, atual tricampeão seguido, e eliminou também a Juventus de Cristiano Ronaldo para chegar na semifinal. Era o Ajax treinado pelo Ten Hag e com jogadores como Ziyech, David Neres, De Jong e De Ligt. Aí em sua frente, valendo vaga para a final, estava o Tottenham. O primeiro jogo era no Tottenham Stadium e a volta na Holanda. Imagina, o Ajax era o completo favorito. Isso se provou porque logo no primeiro tempo em Londres, Van de Beek faz o gol. 1-0. Depois disso ninguém balançou as redes de novo e o Ajax venceu fora de casa. Pra volta, o Tottenham era obrigado a fazer um gol para empatar na grande Johan Cruyff Arena. Ninguém acreditava que os ingleses iam conseguir. Até porque o Ajax já tinha derrubado 2 gigantes, tinha o peso da camisa e do lado do Tottenham o Harry Kane estava fora machucado. No lugar dele tinha o Lucas Moura, que só tinha feito 2 gols naquela Champions. Aí se a tarefa do Tottenham era muito difícil, logo no comecinho do jogo... Lá dentro, levantou, Van de Beek caiu, cabeçada, De Ligt! Gol do Ajax! O que não podia acontecer, aconteceu, mas ia piorar. A bola é
é pra ele. Tadic invadiu o pé esquerdo, rolou, se é! Agora já era. O Tottenham tomou um gol em casa e 2 fora. O jogo foi pro intervalo em 3-0. Imagina só, para chegar na final da Champions pela primeira vez na história, o time do Pochettino tinha que fazer em 45 minutos 3 gols no Ajax na Johan Cruyff Arena. Até que aos 55 minutos veio uma ponta de esperança. É o Dele Alli, tentou o traço em cima do De Jong, Lucas Moura veio de trás, pintou! Gol! Aí alguns minutos depois o Tottenham ataca de novo e Onana faz uma defesaça, mas ela cai nos pés do Lucas Moura. Onana, milagre, milagre! E a bote do Lucas tá valendo! Tentou, girou, limpou, bateu! Gol do Tottenham! 3-2 no agregado. Com 2 gols o Tottenham mostrou que estava vivo e agora só precisava de mais um para se classificar. O agregado ficaria empatado, mas passaria pela regra dos gols fora. Só que toda essa pressão tinha hora para acabar e na sequência o Ajax voltou a se impor, até mandando bola na trave. O Tottenham também dava perigo, mas a bola não entrava, o tempo ia passando e o juiz deu mais 5 minutos de acréscimo. E quem teve a bola para acabar com a disputa foi o Ajax, mas o Lloris defendeu, os holandeses iam se classificando, até que no último minuto... Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Tottenham! Finalista! O Tottenham fez o impossível e com o hat-trick do Lucas Moura se classificou para a final da Liga dos Campeões. A maior partida da história do Tottenham e com 3 gols do brasileiro venceram na Holanda por 3-2. Maluquice total. Agora vamos para outra virada histórica, e uma até mais impressionante do que essa contra o Ajax, mas que muita gente nem lembra. E depois dessa vamos falar de uma virada gigante que aconteceu mais recentemente. Então bora dar um pulinho lá no passado e ir pro ano de 2004. Na temporada 2003-2004, o time que era o favorito para conquistar o título era o Milan, que já tinha ganhado no ano anterior, eram os atuais campeões, e tinha um timinho, com Kaká, Seedorf, Gattuso, Maldini, Shevchenko e muitos outros, treinados pelo Ancelotti. Aí esse time chegou nas quartas de final e em sua frente estava um não tão grande assim Deportivo La Coruña. A torcida do Milan ficou aliviada em enfrentar o La Coruña. Podiam ter caído contra times muito mais difíceis, já se consideravam na semifinal. Aí quando os dois foram para a primeira partida no San Siro, o La Coruña surpreendeu fazendo o primeiro gol. Mas foi só isso mesmo, porque na sequência o Milan não teve pena. (4-1 pro Milan, colocavam o pé na semifinal. O La Coruña agora ia para casa precisando ganhar por 3 gols de diferença contra uma defesa com o Milan, Nesta e no gol Dida. O capitão do La Coruña era o Mauro Silva, que jogou pelo Brasil, mas além dele não tinham nomes famosos. No time titular tinha o atacante Walter Pandiani, o meia Sérgio Gonzalez, ponta Victor Sanches e lá vai. Aí o Milan até começou indo pra cima com o Cafu, mas logo aos 5 minutos de jogo o La Coruña ataca e Pandiani dá um chute no cantinho. 1-0. Começaram do melhor jeito possível e agora faltava mais 2. E o Milan voltou a dar perigo, mas a defesa do La Coruña estava muito boa e tudo dava certo. Até que aos 34 minutos no cruzamento, o Dida falha e o La Coruña faz outro. 2-0. Mano, se fizessem outro, o agregado ficava empatado e tinha a vantagem do gol fora. Então a defesa do Milan ficou desesperada. Até que 10 minutos depois... O que parecia impossível aconteceu e o La Coruña fez o terceiro. 4-4 no agregado. Em 45 minutos fizeram o que ninguém acreditava. Mas ainda tinha um segundo tempo inteiro pela frente e o time do Ancelotti prometia não deixar assim. Mas a pressão caiu toda pro lado do Milan e o La Coruña estava bem mais tranquilo. Então no segundo tempo continuou jogando muito e não deixava os italianos darem perigo. Até que aos 76 minutos...
4 a 0. O La Coruña não só empatou, mas virou o agregado, 5 a 4. Esse gol foi para fechar o caixão. O Gattuso escorregou e a bola desviou no Cafu. Deu tudo errado pro Milan. Então depois, com defesaço do goleiro, o Milan não conseguiu balançar as redes e o Deportivo La Coruña se classificou para a semifinal da Champions. Uma goleada para cima do Milan de Ancelotti, uma vitória para ficar marcada na história do futebol. Depois o La Coruña caiu nas semis para o Porto de Mourinho, mas só a goleada já podia valer como título. E se o time do Ancelotti sofreu essa virada, vamos para uma que aconteceu recentemente, onde o time do próprio Ancelotti fez o que parecia impossível. Tu com certeza sabe de qual virada vamos falar, né? A do Real Madrid na semifinal da Champions de 2022. O Real Madrid é um time acostumado a jogar as semis da Champions, mas dessa vez era diferente, porque chegaram ali passando o sufoco nas oitavas e nas quartas. Aí o adversário valendo vaga na decisão era o atual vice-campeão Manchester City. O City já tinha ganhado tudo na Inglaterra e só faltava a Champions. A primeira partida era no estádio do City e foi um jogo maluco de 7 gols. O City abriu 2 a 0, mas depois o Benzema diminuiu. Aí no segundo tempo teve muito mais. Phil Foden fez o terceiro, Vini Júnior responde com um golaço, aí Bernardo Silva faz o quarto pro time da casa e Benzema de pênalti diminui. Mano, que jogo de ida, 4 a 3. E sabe aquela regra dos gols fora? Então, como vocês estão ligados, ela não existia mais, ainda bem. O City ia pro Bernabéu vencendo por 1 gol de diferença, então claro, era o favorito. Aí no primeiro tempo foram pra cima e o Courtois teve que fazer defesaças pra não deixar ampliar, enquanto que o Real não deu nenhum chute certo no gol no primeiro tempo. A partida foi pro segundo tempo e agora só tinham mais 45 minutos pra marcar. O City estava muito sólido, não dava nenhuma brecha. Então precisavam ser mais ofensivos e o Ancelotti fez uma substituição. Tirou o Toni Kroos para colocar o Rodrigo. Mas ao invés de dar em perigo, aos 28 do segundo tempo, o pior aconteceu. Silva vai sobrando para Mahrez! Gol do City! Gol do City! Agora os ingleses lideravam por 2 gols de diferença. Se já estava difícil marcar um, agora eram obrigados a marcar 2. Para a torcida inglesa, o gol do Mahrez fechava o caixão, mas o City não estava satisfeito e continuou indo para cima, até que aos 86 minutos, Mendy tira em cima da linha. Mano, já estava chegando aos 90 minutos e o Real ainda precisava de 2 gols. A torcida inglesa já estava comemorando, até que aos 89,5... Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio! Gol do Real para dar esperança para a torcida. Aí o árbitro levantou a plaquinha e deu mais 6 de acréscimo. Tinham 6 minutos para tentar o empate, mas não precisou de 6. Logo aos 90 mais 1... Carvajal, pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Gol! Rodrigo de novo! Em 2 minutos o Real Madrid fez 2 gols e empatou o agregado, 5 a 5. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo e a partida ia para prorrogação. Agora imagina, o City foi pro tempo extra praticamente derrotado. Depois dessa o Real cresceu demais. Então logo que começou a prorrogação... Rodrigo lá pra dentro pra Benzema, vai pro chão, pênalti! Pênalti pro Real. Então o Benzema apareceu. Madrid perto da final, Benzema! O Real Madrid vira o jogo e por 6 a 5 no agregado se classifica para a final da Champions. Mano, que bagulho maluco. Aos 88 minutos estavam 2 gols atrás do placar e marcaram 3. De fato, uma das maiores viradas da história do Real Madrid. E se o Real Madrid é de fato o maior clube da Europa, nesse vídeo eu mostro qual que é o maior clube de cada continente. O time mais vitorioso desde África, Ásia, Oceania até América do Sul, Europa e lá vai. Eu acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!